A nova fase do crédito do trabalhador, para quem já possui um consignado ativo e quer fazer a migração para uma nova linha de crédito com taxas de juros mais baixas, começa hoje. Vamos ter detalhes com a repórter Ângela Bispo. Com você, Anginha, tinha muita gente esperando por essa data, viu? Exatamente, Felipe. Até porque quando esse trabalhador ele foi em busca desse empréstimo através dessa nova plataforma que foi lançada pelo governo federal, ele para poder fazer essa simulação, saber até quanto do seu salário podia aí dar uma margem de empréstimo para ele tinha que ir até a carteira digital, né? Baixava o aplicativo no celular através da carteira digital, com acesso da senha.gov.br, ele fazia essa simulação e aí passaria então aos trâmites para a consignação, para esse empréstimo. A partir de hoje, os bancos vão auxiliar então esses trabalhadores. Quem vai nos explicar como é que acontece, qual é, na verdade, esse passo a mais dessa nova fase então desse tipo de empréstimo, está aqui ao nosso lado, ele que é consultor financeiro, também economista, Valmir Falcão. A partir de hoje, aquela pessoa que por algum motivo teve dificuldade, não conseguiu fazer essa simulação direto lá na carteira digital, pode contar agora com a participação do banco e como vai ser essa participação. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os telespectadores. Felipe, o crédito do consignado, né, chamado CLT, ele bateu recordes, né? Foi lançado no dia 21 de março, atingiu aí quase 8 bilhões de reais em volume negociados, tem uma média aí de R$ 5.500 por cada contrato. Os contratos chegaram a média de 1,5 milhão, né, em uma duração de 16 meses. Ou seja, hoje a nova etapa do governo federal para os bancos habilitados lançarem, o consumidor lança suas propostas e os bancos habilitados analisam o perfil de cada consumidor. Isso é uma etapa que o governo federal deu para que aquele consumidor analisasse e olhasse qual seria a taxa mais palatável, que ele pudesse, por exemplo, adequar a questão do seu orçamento e aí sim fazer o empréstimo que seja o empréstimo adequado ao orçamento e que ele possa fazer o pagamento dentro da sua realidade. Agora, o que a gente analisa e vê é que cada consumidor requer um determinado planejamento, saber a necessidade daquele empréstimo, analisar a taxa e ver as condições de pagamento para que não haja o endividamento como está ocorrendo hoje. Nessa análise, para contrair esse empréstimo, o que é que esse trabalhador tem que levar em consideração? Ele tem uma dívida, digamos, uma dívida de contas do dia a dia, comum. Ele tem um projeto para executar, seja de uma reforma ali no seu imóvel, seja para aquisição de um bem de um valor maior. Quais são, na verdade, as orientações para que ele não contraia esse empréstimo aleatoriamente e fique sujeito a essa taxa de juros, que ainda é praticada de forma abaixo do mercado dentro dessa forma de empréstimo? Na realidade, esse consignado ele foi criado para se pagar dívidas, ou seja, nós temos uma das maiores taxas de dívida do mundo, né? A dívida do cartão de crédito, a rotatividade do cartão. Então esse empréstimo foi justamente para que não haja endividamento. Então cabe àquele usuário, aquele consumidor, buscar o empréstimo para pagar dívidas onde há uma alta incidência de juros. É bem verdade que cada caso é um caso. Analisemos, por exemplo, a pessoa que queira fazer alguma reforma na sua casa, alguém que queira fazer, por exemplo, uma ampliação do seu capital para fazer algum investimento que seja necessário, aí sim é preciso que cada consumidor analise. Agora, o objetivo central do governo foi pagar juros altos naqueles consumidores que estavam endividados, ou seja, a taxa de que aquela dívida não vire, digamos assim, uma bola de neve que possa trazer problemas para o consumidor brasileiro. Felipe está no estúdio, tem uma pergunta para o senhor. Felipe, fique à vontade, por favor. Ângela, já tem gente recebendo aqui essas ofertas, né, para que façam esses empréstimos. A partir de quanto dá para a gente considerar que, nesse caso, os juros é aceitável? Felipe coloca que já tem pessoas que já estão recebendo essas propostas dos bancos, né, com relação a esses empréstimos. Ele quer saber qual é, na verdade, o juro, aquele que é mais aceitável dentro dessa prática de oferta já dos bancos nessa nova modalidade. Na realidade, Felipe, essa questão dos juros é justamente haver uma concorrência entre os bancos habilitados. Média aí de 2,5 a 3, tem banco que chega, por exemplo, para o crédito direto ao consumidor, antes disso cobrava 5, 6, então existe muito uma diferença. Então, o que os bancos têm habilitados?
ter uma concorrência entre eles para que o consumidor consiga atrair uma taxa de juros mais adequada. Entre 2,5% a 3% é o que se vê no mercado. E com relação, quando a gente fala sobre novas fases, tem mais uma por vir já no mês de junho. Na realidade, tem a fase do dia 6 de junho, aí sim, é a portabilidade, né? É de um banco para outro. Aí cabe ao consumidor que tenha um banco de mais relacionamento, buscar fazer a portabilidade de uma instituição financeira para outra, e aí sim você buscar aquele banco que seja mais, inclusive com a taxa de juros mais adequada ao seu orçamento. Muito obrigada, então, pelas informações. Consultor financeiro Valmir Falcão, que também é economista, trazendo, então, essas informações nessa nova fase, então, digamos assim, desse consignado CLT. A gente volta com você, Felipe. Muitíssimo obrigado, Ângela, pela participação e também ao Valmir aqui no Bom Dia Piauí.